Amém, gente? Ai, quem puder vir mais pra frente um pouquinho, vamos ficar mais perto aqui. Vamos para mais uma aula, né? Se bem que, no meu ponto de vista, não tem nem o que falar, né? E foi muito pontual com a aula de hoje, que é sobre batismo. E talvez o Senhor tenha tido o anseio de nos ensinar por Ele mesmo. Já está tudo bagunçado aqui. Eu confesso que eu não tenho capacidade nenhuma de falar desse tema. Que eu nem sei se eu entendi ele completamente. Para falar a verdade, eu não sei se eu entendi qualquer tema de que Jesus falou completamente. A ponto de... Eu só cheguei à conclusão de que Deus não precisa nem um pouco da minha opinião. Ele não precisa do meu intelecto, da minha opinião, do que eu posso ou não entregar para Ele. Quem deu alguma coisa para Ele, para que Ele possa restituir? E eu estou falando isso porque eu já barro no próprio conceito. Como falar de uma coisa que é necessário se encontrar imerso, se na grande parte do tempo eu me encontro fora? Como falar do sacramento da morte, se na maior parte do tempo eu me encontro vivo? Mas graças a Deus, graças à morte de Jesus, ao sacrifício da cruz e Ele nos tem enviado o Espírito Santo, é possível ser incapaz. E é possível tocar o coração de Deus a partir da incapacidade. Porque o próprio Deus se faz forte na nossa incapacidade. E talvez muito desse tema reflita a igreja que a gente tem nos dias de hoje. 70 milhões de evangélicos, de cristãos, e talvez 1% de discípulos. E o que fazer quando se encontra fora desse 1%? Essa é a pergunta que eu estou me fazendo nesse exato momento. Porque não é possível ser um discípulo sem estar imerso na realidade de Cristo. Não é possível ser um discípulo se existe vida em qualquer outra coisa que não seja nele. E na minha vida existe vida em várias outras coisas que não são nele. Então, talvez eu seja a pior pessoa para falar disso. Mas amém. Batismo é o tema dessa noite. E muitos de nós já ouvimos falar bastante sobre o batismo. Mas quantos aqui podem dizer que sabem na profundidade o que significa ser batizado?
batismo ele começa lá com João Batista. A ideia do batismo a ser conhecida no Novo Testamento, né? Mas na verdade o batismo já era um costume dos israelitas, já era um costume do povo de Deus, foi até instituído na lei como limpeza e purificação do corpo. E isso evoluiu de várias formas. Começou lá com Moisés, onde o sacerdote tinha que se purificar através dos banhos, através do banho, né? Toda uma conduta para a purificação do sacerdote, das impurezas do sacerdote e dos seus filhos antes de sacrificar ao Senhor e de prestar o culto ao Senhor. E esse batismo, ele tinha um significado. Tudo que acontece, tudo que é instituído por Deus é uma didática na terra do que Deus já instituiu no céu e instituiu na eternidade. Mas a passagem mais conhecida para início do batismo é lá em João Batista, quando ele começa a pregar, começa a preparar o caminho do Messias. Ele fala: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E o próprio nome dele já diz João Batista. Mas o batismo pregado por João Batista e a palavra utilizada por ele não é uma palavra hebraica. É uma palavra que vem do grego, que significa imersão. E eu confesso que eu entendia pouco sobre o significado disso, até que eu vi o contexto literal dessa palavra. Não era somente uma imersão, mas era o processo utilizado para tingir um pano. Então João Batista se apropriou dessa palavra para colocar um significado mais profundo nela. Então essa palavra era utilizada quando as mulheres principalmente iam até os tanques, e nesse tanque tinha os corantes, e elas colocavam um pano ali branco, geralmente incolor, sei lá, e elas imergiam o pano ali naquele corante, naquele tanque com corante, e ele ficava imerso até o pano não ter nenhuma característica de como ele era anteriormente. E isso reflete muito no batismo nos nossos dias. O quanto nós estamos sendo batizados e imersos na realidade do Senhor, a ponto dele estar tão entranhado em nós, que as nossas características não são mais lembradas, não são mais vistas. As nossas características de maldade, as nossas características herdadas do antigo Adão. Esse conceito foi sendo desconstruído ao longo da história do judaísmo, principalmente depois dos cativeiros. Então o batismo começou sendo um símbolo de purificação. Na época dos reis, eles continuavam instituindo isso como uma cerimônia de purificação. A gente vê até lá no The Chosen uma cena muito interessante da Maria lá, né? Sendo batizada num tanque. Aquele tanque chama Mikve, que é a palavra mais próxima de batismo, é aquele tanque. E a gente vê o ritual da Maria, da Maria não, da Éden, né? Éden, se banhando lá depois de ter perdido o bebê, porque o batismo também era um processo feito para as mulheres depois e para os homens depois de tocar num corpo que eles acreditavam que contaminava o corpo, e também depois dos processos de menstruação ou de, como é que chama aquele? Poluição noturna. Certo? Então, a lógica da purificação sempre esteve atrelada ao batismo. Porém, quando acontece o cativeiro babilônico, isso se perde. De certa forma se perde. E é restaurado ao povo como cultura quando Esdras e Neemias retomam ali a aplicação da lei de Deus,
Só que agora isso instituído como cultura judaica. E mais para frente nós vamos ver isso instituído como no ato da conversão ao judaísmo. Então o batismo ele significava que a pessoa estava morrendo para a cultura dela, morrendo para o povo dela, morrendo para a família dela, se necessário, para passar agora a ser um novo cidadão judeu. Certo? Então, quando lá em Mateus 3, vamos ler Mateus 3 para ficar mais claro? Então vamos lá. Vamos começar do versículo 4. Quem pode ler aí? Tá. Fechou. Pode continuar. Quer que eu leia? Aí, vai. Espera aí, só um minutinho. Então vamos voltar aqui. Então saíam a ter com ele toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados. Então aqui fica claro que o público de João, os ouvintes dele eram pessoas que estavam acostumadas e eram ensinadas nessa prática do batismo para a purificação. Então João não está falando ali com quem não conhece do que ele está falando. Ele está especificamente, até então, falando com pessoas que entendem o conceito daquilo. Só que João está trazendo agora um significado mais profundo para algo que eles já conheciam. Pode continuar, Xé. 7. Pode ler. Pode ler. Beleza. Então vamos lá. Então vamos lembrar aqui: batismo, purificação, ritual de purificação, passou por transições no período da história e ao longo do tempo foi ganhando novos contextos. Então, quando Jesus chega e João chega, o batismo tinha como característica forte ainda a purificação, mas a outra característica mais forte do batismo era o quê? O símbolo de se tornar um judeu. Então, o que João está falando aqui para os fariseus? E por que os fariseus ficavam com ódio? Ele está falando assim, cara, vocês precisam de uma purificação que só um banho não pode prover para vocês. E isso vai um pouco mais profundo. O que ele está dizendo para os fariseus? Não basta você ser judeu. Não basta você ser filho de Abraão e você ter feito todos os rituais de purificação, porque o machado já está posto à árvore. E todos aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento serão cortados e lançados ao fogo. Imagine isso na cabeça de um fariseu. Imagine. A bomba. Bom. Ou vocês acham que eles só odiavam o que João estava falando? Tem outro significado por trás disso, que é o seguinte. João, indiretamente, está falando para eles: o correto cumprimento da lei de todos vocês, não, e ser chamados filhos de Abraão,
não pode prover para vocês uma salvação. Os fariseus ouvindo isso devia ter vindo, meu irmão, com uma bomba. E uma outra coisa, os judeus instituíram esse ritual e todos aqueles que não eram judeus eram considerados por ele raça inferior. Por quê? No final das contas, eles eram o povo que cumpria a lei e o povo de Deus. Então, com essa afirmação, João Batista está falando para eles assim: vocês são como todos os gentios, nenhum de vocês escapa. E quem ensinou vocês a escapar disso, sem produzir um fruto digno de arrependimento? Olha a mensagem de João, cara. Uma mensagem pouco preocupada em agradar os seus ouvintes. Eu nem preciso dizer o significado que isso tem no mundo do Espírito, no reino do Espírito. Então João, em suma, com a pregação sobre o batismo, ele está dizendo: todos nós precisamos de Salvador. Judeus, gentios, seja lá quem for. Ele colocou todo mundo no mesmo pacote, inclusive ele mesmo. E aí, quem chega para ser batizado? Jesus. Às vezes a gente está fazendo coisas como ato de justiça para ver se o nosso espírito acende e chega no céu. Mas aquele que era justo de verdade se esvaziou o suficiente para chegar na condição de pecador. Ele se colocou numa situação de um gentil, cara. Quando ele se submete ao batismo, ele fala: eu sou participante desse povo. Só que Jesus, sendo batizado, junto com a mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, inaugura para nós um caminho até então fechado. O que Jesus está dizendo através do seu próprio batismo é: eles não são do povo judeu, eles não são do povo gentil, agora eles pertencem a uma pátria que é maior do que todas essas. Eles pertencem a uma pátria que não é daqui, onde tem o povo do reino, o rei do reino e as regras do reino. E vocês vão ser libertos pela regra que eu instituí. Geralmente, há uma dificuldade em conceber a verdade do batismo. Mas eu vou pôr um outro ponto aqui que a gente geralmente consegue compreender com facilidade. Quantos de vocês se colocam como filhos de Adão? De Adão. Todos nós. Todos nós somos descendentes de Adão. E quantos se veem no pecado de Adão? Todos. Porque Adão reproduziu o pecado. Então, por mais que você fale, Adão caiu, você reproduz pecado. Então, você se assemelha a Adão quando você passa a fazer parte da cultura de Adão. Quando você passa a fazer o que Adão faz. Mas a gente tem muita dificuldade de receber a herança de Cristo e fazer parte da cultura do reino por não conseguir fazer o que Cristo faz. Então nós temos que nos ver no sacrifício de Cristo, porque realmente não seria possível fazer o que Cristo faz. Então, em suma, o que é o batismo? O batismo é uma imersão na realidade do reino, a ponto da realidade do reino transformar quem eu sou, até que eu não possa ser mais visto em mim mesmo. Tomando conta e propriedade agora de um passaporte do reino, como cidadão do reino, sujeito a regras do reino, ao Senhor do reino e à verdade do reino. Entende? O batismo é muito mais do que um banho, cara.
E o ato de se batizar, ao mesmo tempo, quer dizer, publicamente, hoje eu declaro que eu não tenho condições de ser salvo por mim mesmo. Eu declaro que eu não tenho condições de assumir para mim o caminho viável para chegar até Deus de mãos limpas. Eu coloco em público a minha incapacidade e eu tiro toda a minha justiça do fato de eu ser judeu, de eu ser inteligente, de eu ser rico, de eu ser preto, de eu ser branco. E coloco tudo isso aos pés daquele que me chamou e que legislou sobre mim. O batismo significa que agora você está debaixo de uma nova jurisdição, onde o pecado não te governa mais. Então, todas as vezes que o seu antigo senhor, chamado pecado, te chama, você tem a possibilidade de negar, porque alguém morreu por ele, por você. E hoje o Espírito Santo te dá força suficiente para você negar isso. Batismo é um enterro. Credo. Batismo é um enterro. É um sepultamento, mas também é uma ressurreição. Como dizia Paulo aos Romanos, lá em Romanos 6, 3 e 4, eu vou ler rapidinho. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A palavra vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e que o Senhor nos amou enquanto nós ainda estávamos mortos. Geralmente eu costumo falar isso, mas eu acho que é uma expressão boa para isso. Você, com todo o poder que você tem, ou qualquer ser humano nessa terra, chega no morto e fala para ele, convence ele a ficar vivo de novo? Por mais que uma mãe ame seu filho de coração, de paixão, com tudo aquilo que ela pode chegar diante do caixão do filho e fazer com que ele viva de novo? O nosso Senhor se colocou nessa situação em nosso lugar. Nós não tínhamos chance, irmãos. Um sacrifício tinha que ser pago. Um preço tinha que ser pago. E o batismo é o simbolismo público de que você agora pratica essa fé mais do que palavras vazias e se coloca como morto com Cristo. Como podemos nós viver para essa nova vida, para essa velha vida, sabendo que os nossos pecados levaram o Filho de Deus para a morte? Como nós podemos viver, meus irmãos, uma vida para nós mesmos, sabendo que os nossos pecados mataram o único que merecia viver? E o batismo, primeiro, é identificação na morte de Cristo. Então, se eu confio e eu professo a minha fé, eu tenho que morrer, assim como ele morreu. Afinal de contas, os que receberam a herança de Adão agem como Adão. Então, nada mais justo que os que receberam a herança de Cristo ajam como a família de Cristo. O segundo passo, após a identificação na morte, a morte, quando a gente descobre a morte, é o sepultamento. O batismo é o sepultamento. É quando a gente submete o nosso velho homem, o nosso homem carnal e pecaminoso, a camadas e camadas e camadas e camadas de graça do Senhor, simbolizada pela água, simbolizada pelo que quer que seja. E Jesus é a fonte, né? Então, está falando muito mais sobre submergir na realidade de quem Jesus é.
mas é estar submerso à realidade do Senhor. O que me leva a pensar da seguinte forma: uma vez que um morto é sepultado, você já viu um morto andando por aí vivo de novo? Então por que nós insistimos a voltar à nossa velha vida, andando como mortos-vivos por aí, sabendo que o nosso lugar é sepultado junto com o nosso Senhor? Para que, enfim, estando onde Ele está, nós possamos no futuro viver a vida que Ele vive. É isso que a palavra vai falar. Assim como nós somos mortos e crucificados com Cristo, nós também vamos ressuscitar com Ele. De forma que o Espírito Santo nos capacita e nos batiza, para que na nossa incapacidade nós estejamos rendidos à morte, para que a vida de Jesus viva em nós. É por isso que uma vida em Cristo não é mérito do cristão. Porque o morto não tem mérito, ele só é morto. Enquanto você vive apenas na etapa morte, o batismo pode te levar para uma situação não pública. Enquanto o morto está morto, ele pode ser velado dentro da casa. Mas a partir do momento que acontece o sepultamento, a família vai sair na rua e vai divulgar. O sepultamento é a chancela de que a morte existiu. O sepultamento é o selo da morte. Então, quando você fala assim, como que você sabe que fulano morreu? Já faz 3 anos que ele foi sepultado. Então, que Deus nos dê a graça de marcar o dia da nossa morte e falar, já faz 5 anos que eu estou sepultado. E já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. De forma que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu acabo cometendo. Agora, não mais por escolha ou por autorização, mas por imposição da minha carne crucificada, que às vezes quer sair da cruz. É por isso que Jesus constantemente nos deixa passar por dores. E o próprio Jesus, por amor a nós, nos dá o que é melhor e inflige dores a nós. Sabe o que é a dor, irmão? É uma martelada a mais no prego que você está tentando soltar. Então, toda vez que a sua mão fica meio soltinha assim, Jesus vai lá e pau! Você precisa ficar aí, cara. Entende? A dor é uma bebida amarga para provar se o nosso coração é traíra, se o nosso coração é prostituto. E muitas vezes o Senhor me encontra nessa direção. Mas o Filho veio. E Ele morreu em nosso lugar, para nos dar a possibilidade de se identificar, olha isso, de se identificar com Ele. Então, o fato de morrer me faz ganhar uma nova identidade, porque Cristo morreu no meu lugar. É o meu passaporte para entrar no céu e viver onde Ele está. Porque afinal de contas, se Ele morreu aqui, eu não posso querer uma vida vivendo aqui onde Ele não está. Amém? Então, sepultamento. E tem uma coisa, irmãos. Muito interessante no sepultamento. Quem se lembra da história de Lázaro? Jesus fala para os amigos, tira a pedra. Lázaro estava onde? Sepultado. Quando eles tiram a pedra, faz o quê? Fede. O seu sepultamento vai cheirar mal para muita gente. Você vai perder alguns amigos, alguns familiares. As pessoas não vão gostar de estar perto de você. Vai ser contracultural. Na sua empresa as pessoas não vão te amar. Muita gente vai desistir. Mas Deus sempre vai deixar um para falar, eu vou lá orar por ele. Eu vou lá chamar o meu amigo para fora. Esse é o sepultamento, irmãos. Se você vive uma vida que todo mundo gosta, você provavelmente não morreu ainda. Jesus cheirava tão mal que o povo falava para ele, crucifica.
Ninguém crucifica uma pessoa que cheira bem. Ninguém crucifica um aroma agradável aos homens. Mas o aroma desagradável aos homens sobe como um incenso suave às narinas do Senhor. Entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável, porque esse é o vosso culto racional. Não existe um aroma que suba bem às narinas de Deus que não seja um corpo sepultado. Irmãos, o Senhor não nos salvou pela vida e o exemplo dele. A vida e o exemplo só fizeram Jesus, mas a morte fez Cristo. Então, todas as vezes que a gente só vive pela vida e o exemplo, a gente é só Jesus. A gente nunca rompe a barreira de ser o Cristo. E me parece que seguir o Cristo exige uma condenação de morte. Exige levar a sua cruz. Então Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, seguir Jesus é estar passo a passo com Ele, mas é estar cruz a cruz com Ele. Então, no último dia, quando o Senhor pegar o seu passaporte, Ele vai ver se lá tem um carimbo com uma cruz ou não. Todos aqueles que não tiverem com uma cruz carregada, Ele falou: você foi bom na vida e no exemplo, mas você não foi bom na morte. Você curou, você pregou, você expulsou demônios. Mas você só não foi bom em morrer. Você só não foi bom em fazer o que o meu filho fez. E a nossa vida, entregue nesse lugar, está gerando para nós uma glória que é maior do que tudo isso. Eu nunca entendi tanto, irmãos, a passagem do apóstolo Paulo. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é maior do que tudo isso. De forma que nós vivemos não agora como cidadãos daqui, mas como cidadãos dos céus. Ou você já viu um brasileiro falar: não quero ser mais brasileiro? Ele pode ganhar outra identidade, ser americano, espanhol ou qualquer coisa, mas a identidade de brasileiro dele não deixa de ser. Da mesma forma, aqueles que viram a luz do Evangelho e se afastaram dela, por mais que tenham na sua identidade a marca de uma pessoa, uma pessoa gerada no reino, agora já não tem mais um passaporte válido. Porque para as pessoas que dizem para si mesmas: nós não precisamos de um Salvador, não há sacrifício válido. É isso que a palavra vai dizer. Então, o batismo é a representação da nossa incapacidade sendo suprida na capacidade de Deus. É por isso que se tornou uma coisa tão pouco falada e muito banalizada. Não me interessa se o batismo é por aspersão, por imersão, se jogam uma gota, não me interessa. Não adianta nada você ser batizado no Rio Jordão, mas a consciência dos céus não entrar em você. Nicodemos era um mestre da lei. Jesus falou para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas como, Senhor? Como eu sendo velho eu posso voltar para a barriga da minha mãe? É necessário nascer da água e do Espírito. Então, mesmo para uma pessoa muito capacitada, a morte é o lugar dela. Diz um ditado chinês: no fim do jogo de xadrez, peões e reis vão para a mesma caixa. Não tem diferença. Se nós não nos colocarmos em um lugar entregue à morte para que a vida de Jesus seja gerada no outro, é isso que Paulo diz: eu sou entregue à morte todos os dias para que a vida de Jesus seja gerada em quem? Em vocês.
Irmãos, eu estou aqui, mas eu estou em conflito, viu? E todo tempo passa na minha cabeça que a minha vida é inútil, porque não gera nada no outro. E eu não preciso fingir aqui, né, Moisés? Estou em casa. De todos os lugares que eu vou, aqui é a minha casa. E a todo momento eu me pergunto se o que eu estou fazendo foi o que eu vejo Jesus fazer ou foi o que algumas pessoas falaram para eu fazer. E na grande maioria das vezes, não é o que eu vi Jesus fazer. Vamos lá. Deixa eu voltar. Uma outra questão do batismo é que o batismo é um mandamento de Jesus. Ele não é só um evento na nossa vida, como também o arrependimento não é e a salvação também não é. Paulo vai até falar para a gente aperfeiçoar a nossa salvação. Jesus fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já parou para pensar que a mensagem que carrega o Henrique Batista é uma mensagem de que o outro precisa morrer? Eu queria saber onde que o evangelho ficou atraente demais. Em qual ponto ele deixou de ser uma aliança para ser só um evento? E uma pergunta que o Senhor tem feito para mim é: quem está com você quando não é um evento? Quem está com você quando não tem uma data marcada? Quando você está com Deus, é só um evento ou é corriqueira na sua vida? É uma imersão ou é só um mergulho? Se for só um mergulho, é um banho. Não tem nada mais que isso. E você vai para o inferno banhado. Cheirosinho. Porque os que fedem são aqueles que Deus procura. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então é com esse impositivo de Jesus que eu termino aqui. Sabe o que significa, irmãos, fazer discípulos e batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Buscar para Jesus os filhos dele que não sabem que tem uma pátria para ir. Uma pátria. É entregar para os filhos perdidos o passaporte de volta para casa. A gente se emociona com o de volta para minha casa, mas não se emociona. Não corta o nosso coração os filhos de Deus que não têm o seu passaporte em mãos ainda. É isso que Jesus mandou a gente fazer. Achar os filhos e mostrar para eles o caminho de volta para casa. Mostrar para eles que é possível viver uma vida justificada, com a nossa fé sendo imputada como justiça, a partir do sacrifício do justo, que se colocou em nosso lugar. Então, se fosse para eu resumir tudo que eu falei aqui e sintetizar batismo, ser batizado é morrer todos os dias a morte de Cristo, para que a vida de Cristo seja gerada na nossa vida. Não como um evento, não como uma coisa que a gente gosta de fazer, mas entendendo que se o nosso Senhor não foi aceito, não foi digno, se esse povo não foi digno do nosso Senhor, nós também não precisamos ficar aqui. Nós podemos viver na realidade do nosso Pai, onde o nosso Senhor está assentado. E isso se traduz para o batismo do Espírito Santo. Amém? É isso, gente. Não quero me alongar muito. Mas que a consciência de estarmos imersos naquilo que o Senhor é, venha ao nosso coração nessa noite. E não só no momento de louvor. Não só no momento onde o Senhor nos faz ficar vivos de novo.
Porque Jesus não é um momento, Jesus é uma fonte que jorra para a eternidade. O que falta para nós é sede. E o que faz com que o nosso velho homem não se afogue nas águas do batismo é a nossa água descer. Não é que ele sabe nadar, é que o nosso nível de água do Senhor desce. E aí ele põe a cabeça para fora. Por isso que nós precisamos estar cheios, imersos na realidade do Senhor. Amém? Alguém quer orar? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite, Jesus. Te agradecemos pelas nossas dores, Jesus. Te agradecemos por tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem colocado no nosso interior e que tem nos causado dores. Tem nos causado incômodos, nos tirando, Senhor, do comodismo dessa vida aparente, Pai, mas nos empurrando para um lugar mais escondido, mais seguro em Ti, Jesus. Que o Senhor nos batize, Pai, nessa noite, na realidade de quem o Senhor é. Que o Senhor nos torne, Pai, tão imersos na Sua realidade, que não seja possível distinguir quem nós somos e quem o Senhor é em nós, Pai. Que o nosso velho homem, Jesus, esteja crucificado com o Senhor. E que o Senhor o mantenha ali, Jesus. O Senhor nos ajude a mantê-lo ali. Construindo em nós, Pai, uma morada segura, uma morada querida pelo Seu Espírito, Senhor. Para que o Senhor prepare o povo do reino para viver com o Rei do reino. Que o Senhor prepare o nosso coração, Jesus. Que o Senhor nos prepare como povo eleito, não por mérito, mas por graça, nos transformando dia após dia para viver no céu, Senhor, para viver a ressurreição do Senhor, conquistada na cruz, Pai. Nós te agradecemos pela cruz, Jesus. Te agradecemos porque a cruz cobre a nossa incapacidade e multidões de pecados. Porque o Seu amor lança fora todo medo, Jesus, e hoje nós podemos ter uma vida entregue à morte, sendo vivificada no nosso espírito, Jesus, para viver, Senhor, como o Senhor viveu nessa terra, Pai. Nos faz Seus discípulos verdadeiros, Jesus, não pisando nas verdades do Evangelho, mas vivendo uma vida de acordo com o que o Senhor viveria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe na graça de Deus, na comunhão do Espírito, e que o Senhor nos envie para as nossas lutas diárias, mas também para as nossas vitórias diárias, para os nossos choros diários. E o Senhor coloca no meu coração assim que é necessário um tempo de choro, porque chorar tira a pressão interior e limpa os olhos para enxergar o que tem mais à frente, mais profundo, com mais clareza. Amém? Que essa seja a verdade para a nossa semana, em nome de Jesus.